É uma satisfação, uma alegria, um desejo de caminhar juntos mais uma noite aqui para a gente fazer essa hora que a gente vive, né? Que chamamos de espiritualidade, a nossa maneira de fazer com que a fé transforme o nosso jeito de ser, de agir, de pensar, e realmente Cristo vem fazer parte da nossa vida. Nós nos tornamos também uma parte dele e o nosso coração se aproxima ao coração dele. Espiritualidade não é simplesmente fazer uma oração ou uma devoção, mas é o esforço de transformar na vida diária, no esforço de cada dia, que a fé, a palavra de Deus, seja realmente significativa na nossa vida. Ela decide como a gente ama, como a gente fala, age, pensa. É essa luz que vem no profundo de nós, do nosso ser. Então esse é o desejo da espiritualidade, esse é o desejo desse encontro, e nós estamos falando do amor. E hoje podemos dizer que a gente, como tema, depois claramente abrimos várias, vertentes, mas o tema seria aprender a amar, que é um grande problema, porque todo mundo, como já disse segunda-feira passada, acha que sabe. O grande problema muitas vezes em nossa vida é achar que o amor é algo natural, instintivo. Confundimos amor com sentimento, confundimos amor com gentileza, que claro, a gentileza é um ato, uma expressão do amor. Confundimos o amor com agradar, com tantas coisas, mas a gente precisava entender mais, já que temos um Deus, que segundo São João é amor. É uma maneira de conhecer, identificar o nosso Deus como amor, Então, importante para nós, vamos rezar juntos, começando. A gente vai se ligar de novo, a missa de ontem, com aquela resposta de Jesus a São Tomé: Senhor, mas como vamos saber o caminho? Nem sabemos para onde vais. E a resposta de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Então queria rezar novamente essa resposta de Jesus, nessa música tão bonita que conhecemos, que faz parte do repertório que cantamos em nossas liturgias, abrindo assim o nosso coração e o nosso trabalho espiritual, mas também intelectual, de conhecimento da palavra e de toda aquela ciência humana, teologia, filosofia, psicologia, antropologia, tudo aquilo que nos ajuda a entender quanto Jesus nos conhece. E mesmo falando tanto tempo atrás, Ele estava muito certo conosco. Então vamos rezar juntos essa música. Nos colocamos na presença de Deus que está no meio de nós. Vamos cantar essa música para a gente também se abrir ao Espírito Santo, que ilumine também essa noite o nosso trabalho. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus eternidade. A verdade é Jesus.
Eu preciso ter mais vida, vida plena sem medida, e a vida é Jesus, 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 e a vida é Jesus. O ponto de início, de saída de todo esse falar sobre o amor, sobre aprender a amar, está bem no início da Bíblia, quando o próprio Deus, né, naquela linguagem típica do início da Bíblia, que revela tantas coisas, né? O próprio Deus, após ter criado Adão, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então Adão estava só, mas não reclamou, né? Deve ter gente pensando com maldade agora, né? Mas ele não reclamou da sua solidão. Então não foi uma reclamação de Adão que levou Deus a completar a criação, ou até abrir um plano B, que incluía então a criação da mulher, a criação da Eva. Não foi o próprio Deus sozinho, né, no seu plano de amor, que disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele um semelhante. E assim a criação de Eva completa aquela verdade que é talvez a mais importante dos primeiros capítulos da Bíblia, que então homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Este é o amor que está em Deus, o amor que levou Deus a nos criar, é o amor que fez também, que dá conteúdo à nossa essência, ao nosso ser. Fomos criados por amor, fomos criados no amor de Deus e fomos criados no amor. E esse amor que nos dá vida, nos realiza, esse amor que precisamos descobrir cada vez mais. E na semana passada tinha alertado, né, só para a gente se conectar rapidinho, aquelas maneiras de não estar sozinhos, né, que seria aquilo que Deus queria. Não é bom que o homem esteja só, mas que são feitas de maneiras, vamos dizer, bem parciais, bem incompletas. É bom a gente lembrar que falamos, né, da conformidade com a massa, com o rebanho, né? Então a gente tem uma pseudo-integração, união, repetindo tudo que todo mundo faz, né? E se camuflando nesse enorme número de pessoas dentro da sociedade, sem uma efetiva, né, evolução da nossa personalidade, do nosso ser, né? Então muita gente fica satisfeita em ser igual a todos, se conformar com o rebanho. Falamos também que muitas pessoas acalmam um pouco a angústia, a ansiedade que vem desta solidão, que muitas vezes não conseguimos romper, ficamos fechados em nós mesmos, e muitos conseguem, quase como fosse uma anestesia, uma maneira de acalmar tudo isso, abraçando uma vida, uma rotina do dia a dia, até sentindo prazer da sua rotina, né? Então, dessa vida repetida, com ações, espaço de tempo calculado, né? Tudo bem organizadinho, e dentro essa repetição de ações, até de relações que são sempre iguais, né? Aquele falar entre pessoas, até dentro da família, que não sabe passar daquelas informações mínimas, né? Onde vai, que hora que você volta, você vai buscar o nosso filho, você vai comprar isso, né? Tudo coisas que são necessárias para a vida, mas não falam de nós. Então a rotina, o dia a dia, às vezes vai sendo uma maneira falsa, né, de romper nossa solidão.
E queria acrescentar também a questão da rede social, das redes sociais. A gente tem como impressão assim de primeira mão que a rede social, a minha presença no WhatsApp, no Facebook e no Instagram e tantas outras maneiras, né, seja uma maneira de multiplicar nossas relações, né? De enriquecer nossas relações. Na verdade, né, tem gente que fala disso como uma solidão entre milhões e milhões de pessoas, né? E de fato, depois a gente vai falar também disso, mas o celular que está na nossa mão, né, que nos dá abertura para o mundo inteiro, para um monte de pessoas, quando nós usamos, né, todos esses novos meios de nos comunicar, de nos relacionar. Mas muitos dizem que esse celular que está na minha mão agora, na verdade, é o espelho de mim mesmo. Nele se espelha a minha vida. E muita gente tem um uso, com certeza, racional, inteligente. Tantos outros não têm essa capacidade. E nós vivemos o absurdo de entrar, por exemplo, num restaurante. Agora não, né? Agora estamos sacrificados. Mas de ver uma mesa de restaurante, uma família inteira, pais, avós, filhos, né? Talvez tirando os avós, que vão tentar falar com os outros, mas embaixo da mesa, todo mundo com seu celular. Então, a relação real, que são as pessoas ao meu redor, não existe. Existe uma relação com pessoas, né, distantes dentro da rede social. Então a pessoa fica muito ativa, muito capaz de comunicar, de trocar também um monte de bobagem, né, de memes, de piadinhas, de coisas. Mas a pessoa fica tipo um autômato. Você vê um robô. No meio daquela mesa, vê aquele rapaz, aquele senhor. Já vi isso muitas vezes no restaurante, cada um se espelhando no seu celular. Isso é, a realidade virtual pode valer mais. Será que essa é uma relação que rompe solidão? Claro, é fácil, né? Porque na relação humana vou ter que encarar atritos, diferenças, olhares. Vou ter que saber conduzir uma relação na família, marido, mulher, com filho, com amigo, na comunidade também, sabendo lidar com momentos de dificuldade, de atrito. No celular é fácil, clique, bloqueei. A amizade não me satisfez, o pensamento do outro não gostei, pronto, tá fora. E vai pro lixo, né? E vai pro lixo do meu celular. Então, como a gente tinha falado outras vezes, mesmo no amor, na relação, na amizade, na família, na comunidade, às vezes está faltando o empenho, o esforço para cuidar daqueles que amamos. Tem várias perguntas hoje também que eu vou tentar responder enquanto o conteúdo é apresentado, mas, né, é importante que a gente pense que todo esse mundo que veio pelas redes sociais, essa maneira de comunicar, pode sim ser um grande instrumento de vida. Eu acho, pessoalmente, quanto mais ligado à realidade. Eu gosto de falar no WhatsApp com pessoas que conheço, que não vejo a hora de encontrar. E dependendo do assunto, digo para o meu amigo: tá ali, me liga aí. Me liga, vamos pelo menos ouvir a voz um do outro. Então, um grande instrumento, quando o virtual, como está acontecendo nesse momento, nos ajuda a viver uma relação real, né? Mas enfim, precisaria dedicar um tempo, quem sabe um dia a nossa espiritualidade pode ser sobre isso. Bom, voltando então a aprender a amar, o tema de hoje, vou falar a última frase que falamos segunda-feira passada.
né? Fugindo então de todas as formas limitadas, quando alguém se deixa, por exemplo, dominar, vive uma submissão na sua relação, ou uma maneira de dominar o outro. Isso acontece muito mais do que a gente pensa. Uma relação de amor, então, amadurecido é uma forma de se unir. Essa união que nós precisamos, como disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos formar esse corpo. Nós precisamos formar esta união. Mas tudo isso tem que acontecer na condição de preservar a integridade de cada um. Ninguém precisa se anular para ser amigo de ninguém. Ninguém precisa se destruir, se aniquilar, se zerar para poder namorar alguém. Isso não é namoro, isso não é amor, né? O amor verdadeiro e maduro faz sempre que é preservada a integridade de cada um. Então, numa relação de amor, quando ele é afetivo dentro, né, do casamento, pais e filhos, ou na amizade, ou na comunidade, né, sempre deve ser um amor que respeita o outro do jeito que ele é. Ninguém está aqui para mudar a vida de ninguém, nem o Padre. Quem muda a nossa vida é a palavra de Deus, o Espírito Santo. E talvez a pregação, a oração, até uma música pode nos alertar, nos ajudar. Mas esse não é o objetivo. O objetivo mesmo de um encontro como esse, ou da homilia durante uma missa, é a gente se aproximar de Deus, conhecer mais a verdade. Nunca falei na missa para mudar a vida de ninguém, ou a pessoa do jeito que ela é. Cada um vai buscando a sua mudança, a sua transformação. E isso vocês sabem melhor que eu. Em relacionamentos próximos, tipo casamento ou pais e filhos, é um desafio muito grande, né? Primeiro porque às vezes o pai e a mãe são muito preocupados, eles querem o melhor para o filho. E aquilo que o pai e a mãe faz para o filho, às vezes ele percebe como uma imposição, uma maneira autoritária, né? Queria que o pai e a mãe deixassem fazer tudo que ele quer. Então, realmente as relações não são simples, né? Mas sempre é importante lembrar, né, aquilo que eu estou falando. Então, o amor maduro é quando se respeita o outro, quando não tem mistura, fusão. Ninguém precisa se rebaixar, se ajoelhar para ser amada. Aliás, falava segunda-feira passada, né? Mesmo em algumas histórias de amor um pouquinho conturbadas, frase do tipo: não posso viver sem você, são tudo. Pode até dar um livro uma frase dessa, mas amor não dá, né? Exatamente o contrário. Não posso viver sem você, porque eu te amo. É exatamente o contrário. O primeiro ato é o amor. Eu te amo e por isso eu preciso de você. Bom, e a gente tem então essa verdade sobre nossas relações, onde o amor maduro sempre respeita a identidade, a integridade de cada um, que é exatamente a maior verdade que temos sobre o nosso Deus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, não são? Um só Deus. O Pai não precisa deixar de ser Pai, o Filho não precisa deixar de ser Filho, e o Espírito Santo não precisa deixar de ser Espírito Santo para manter essa unidade. Ao contrário, sendo realmente Pai, Filho e Espírito Santo, que eles formam a Trindade, né? Então, se esta é a origem do nosso ser, da nossa vida, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus,
Então vocês percebem a riqueza de tudo isso. Porque Deus nos fez assim, nos deu essa capacidade de nos amar, de nos doar, de nos unir totalmente, formar uma unidade verdadeira, sem violentar, sem perder nossa identidade, tá bom? Então, no amor ocorre o paradoxo de que dois seres sejam um e contudo permaneçam dois. Isso vale, né, dentro de um casal, no casamento, para namorados, para amigos, dentro da comunidade, relação, qualquer tipo de relação, pais e filhos, toda relação é sempre fundamentada nessa grande verdade, que não existe amor quando alguém é esmagado, quando alguém é obrigado, quando alguém é encurralado. Você tem que me amar. Não, nem Deus faz isso com a gente. Nós não somos obrigados a amar a Deus, porque Deus não precisa da nossa obrigação. Deus precisa do nosso amor. Deus precisa da nossa doação, da nossa confiança. E digo precisa, né, entre aspas, mas Ele se colocou nisso. Ele que fez essa opção e nos deu essa liberdade, nos deu tanta importância. Ele prefere esperar a vida inteira que eu resolva amá-lo de verdade do que me obrigar a amar, tá bom? Então isso vale também, né? Por que a gente não sabe amar? Bom, porque, repito, o que eu disse no início, na introdução, a gente acha que sabe. A gente pensa que tudo que passa pelo nosso coração, que tudo que desejamos, queremos é amor, e não é. E não é. Então, uma maneira primeira para fazer uma boa purificação, né? E aqui vou responder então a pergunta de uma pessoa que acho que é Cida, que disse: por que a gente sente amor e não consegue transmitir, não consegue amar de fato aquela pessoa? É porque dentro de nós tem uma bela de uma bagunça, viu? Como eu disse, né, no anúncio desse encontro de hoje, aquele pequeno áudio que eu fiz, muita gente fala para mim: ah, padre, mas tem que ser assim, precisa ser justo também, eu tinha que fazer justiça. E baseado nisso, com essa desculpa, eu vejo pessoas que falam as coisas mais cruéis, as coisas mais maldosas, que atacam a pessoa, ofendem a dignidade do outro, porque o outro pode até ter um defeito como eu tenho um monte, mas ninguém me autorizou a pisotear a pessoa, remarcando, colocando o dedo, né, a faca, pior ainda, na ferida daquele defeito. Então, muitas vezes a pessoa acha: ah, padre, mas foi justo, eu tinha que falar. Não, você não tinha. Você faltou de amor. Você, como eu, qualquer um tantas vezes, escondemos atrás do nosso orgulho, atrás da nossa vaidade, atrás da nossa soberba. Nós nos escondemos assim, com o conceito que foi justo, que era certo. Ah, padre, mas eu só falo a verdade. Sim, mentira. Só fala a verdade quando te convém e quando quer machucar os outros. Nenhuma verdade machuca o nosso irmão, né? Esse tipo de verdade que pode machucar é limitada a um contexto mínimo, muito pequeno. Por exemplo, uma pessoa que pede ajuda a um profissional ou ao próprio padre para entender o que está acontecendo com ela, e a pessoa então é autorizada a explicar o que está acontecendo.
Mas não é qualquer um que pode, né, fazer assim, mexer na vida, no temperamento do outro, nos seus defeitos, enfim. Mas estava dizendo, por que que a gente não consegue transmitir amor ao outro mesmo quando sente? Porque, dizia, às vezes o nosso coração, nossa mente, nossa inteligência afetiva, que às vezes não tem muita inteligência afetiva, ela é muito confusa. Então, vamos só fazer uma divisão, uma separação assim da nossa maneira de agir. Vem há muito tempo, não é nada de recente, mas ainda hoje é uma explicação que ajuda muito. Então, por exemplo, o que nós vamos dividir? Vamos dividir afetos ativos e passivos, que podem ser chamados das nossas ações e as nossas paixões. Quando o ser humano, quando eu, quando você, exercemos de maneira livre um afeto, um gesto, uma palavra, mas enfim, quando demonstramos o nosso afeto ativamente, nós somos livres, nós fazemos isso e agimos. Então essa a gente chama de ação. Contrariamente às nossas ações, ao nosso afeto ativo, a gente vive o afeto de maneira passiva. Então falamos de paixões, dando nome logo aos bois, né? Inveja, ciúme, ambição, ganância, cobiça, e a lista pode aumentar muito. São coisas que nos dominam. Então nós somos obrigados, nós somos impelidos, nós somos assim levados a agir sem liberdade, porque aquele tipo de sentimento que eu deixei entrar no meu coração, ele me tira a liberdade. Então eu estou agindo obrigado por esse sentimento que me perturba, que me dói, que me dá, às vezes, me tira do sério. É só pensar que uma pessoa faz por inveja. O sentimento de inveja é uma forma de se rebaixar, de se humilhar. E quem fica invejoso a vida inteira vive uma vida de humilhações. A inveja, inclusive, é chamado, não me lembro se por Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, né, o sentimento envergonhado, o pecado envergonhado. Ninguém se vangloria de ser invejoso. Aliás, os outros são invejosos, eu não. Por quê? Né? É até algo difícil de reconhecer. Mas esse tipo de sentimento, né, ele me tira a liberdade, ele me domina. Portanto, a pessoa fala aquela maldade, aquela mentira, por quê? Porque ela quer destruir, ela quer machucar o objeto da sua inveja. Então, por exemplo, se for no campo profissional, né? Eu admiro muito a voz de Davi, mas só admirei mesmo. Nunca fiquei invejoso da voz dele. Então eu ouço ele cantar com alegria, admiro para mim, e cantar junto, melhor ainda. Sempre tive um prazer enorme. Mas se eu tivesse inveja por ele, Davi, também a voz dele não é tão boa assim, não? Você não viu outro dia do jeito que ele... Né, Davi? Seria... Quando a gente tem inveja, vai tentar destruir, né? Tirar aquela... E é uma coisa terrível, terrível, né? Então, gente, nós temos que agir e não ser vítima de afeto passivo. Não ser vítima, né, da ganância, da ambição. Isso já ajuda muito a entender, mas a gente tem que ter coragem de olhar para dentro de nós e de pensar, né? Como realmente eu me estou portando dentro daquela situação, na família, na comunidade, sei lá, na pastoral, naquele grupo de casais.
Quer saber mais um sentimento que considero, não chamaríamos isso de paixão, mas no sentido técnico sim, isto é, um afeto passivo, é a antipatia. A antipatia. Será que um cristão, um filho de Deus, chamado a viver o amor como se vive na Santíssima Trindade, ele pode se prender a um esqueminha de simpatia e antipatia? Mas você sabe melhor que eu que isso muitas vezes domina muitas relações, atrapalha muito a vida da família, parentes, comunidades. Eu sei que isso existe. Não estou dizendo que você, ou eu, ou seja quem for, tem culpa. Não estamos falando de culpa por sentir uma antipatia. Eu posso sentir uma antipatia do jeito que eu posso ver, sei lá, uma pessoa que tem uma maneira de ser ou um problema físico, né? Mas eu não vou tratar a pessoa por causa da minha antipatia. Tá certo? Então, a primeira coisa assim que precisa fazer dentro de nós é entender realmente o que eu estou buscando naquela relação. Então estamos na comunidade, tem um grupo de pessoas, mas eu não gosto que fulano, fulana se aproxima daquele meu amigo, se aproxima de Davi. Não, desculpa, Davi, vou usar no teu nome para a gente não, né? Simbolicamente se aproxima do Wender, do René, fala, mas puxa, mas René é meu amigo, o que ela está fazendo com ele? Ela está querendo me eu que sou o melhor amigo dele. Está querendo tirar minha vaga? Gente, alerta, 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 né? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Só que esse coronavírus é afetivo, espiritual, é se candidatar a sofrer. Entendeu? Então, será que a inveja aqui é uma cor característica das minhas amizades? Que tipo de interesse eu tenho? Então, sabe, não se pode então aceitar essa maneira passiva de ser. Quando que é? Como posso dizer, então estou dizendo, né? Quando a gente tem que fazer porque não aguenta mais. E todas as reações a esses sentimentos, a esses até pecados, né? Sabemos que a inveja, né, é um vício capital. A soberba é um vício, um pecado capital. São aqueles que dão uma verdadeira morte espiritual e psicológica, né? Então, essa seria a primeira maneira de tentar limpar um pouquinho. Eu falo muito na oração, até na hora da adoração e da bênção eucarística, eu peço muito libertação de mágoas, ressentimentos. Não existe mágoa por amor. Acredite. Não existe mágoa por amor. Não existe ressentimento por amor. Não é uma maneira de amar, né? São feridas que acontecem na nossa vida e a gente que não é capaz de enfrentar o diferente, o erro, a ofensa. Em lugar de agir com amor, reagimos. E perante uma ofensa queremos mandar 20. Né? Que tudo que um cristão não deveria falar, eu já falei isso em várias homilias, que é próprio da nossa cultura, que me permitam dizer, todo mundo que já disse isso não se sinta ofendido, mas é uma das maiores burrices que a gente escuta falar: eu não levo desaforo para casa. Então pode sair, pode descer do carrinho de Jesus, podemos abrir mão. Quem ama como Jesus leva desaforo. E como? E como? Não porque somos bobos, não porque somos idiotas,
não chamaria de idiota Jesus, que foi torturado, levou bofetada, coroa de espinhos, chicoteadas, por amor, não porque bobo. Então, como a gente acredita tanto no amor, que a gente não reage à falta de amor, a gente sempre tenta agir, fazer o que eu acho de melhor. Um exemplo muito bobinho, né? Mas que acho sempre a pessoa, padre, aquele cara, ele nem cumprimenta, ele nunca me cumprimenta. Eu falo, mas se tem sentido cumprimentar, cumprimenta você. Mas ela nunca responde. Mas você não acredita que cumprimentar é um ato que deve ser feito, que é justo, que é humano, que é bonito? Então vive o que é justo, o que é humano, o que é bonito. Ou vamos todo mundo roubar porque alguém roubou? Não vai, né? Então, muitas vezes a gente se nivela, né? Tá certo, assessores? Nivela, né? É incrível como temos uma tendência a nivelar tudo para baixo. Para nos defender de nossas contradições, sempre puxamos o exemplo daquela pessoa horrível, daquele comportamento terrível. Mas a nossa inspiração deveria ser bem mais no alto, não deveria? Tão alto que aquela cruz, né, que sempre é mostrada em nossas celebrações, aquele é o ponto alto, é a nossa referência. Aí alguém pode pensar, mas padre, eu não nasci para isso. Como não? Nascemos sim. Então muitas vezes a gente não transmite o amor porque a gente vive de reações. E entre elas eu sempre falo de uma terrível, que se chama vingança. A vingança é uma forma de ficar escravos. É uma maneira de ser escravo do mal dos outros. Então nós aplicamos, e eu fico me policiando, e mesmo assim às vezes percebo, por que estou fazendo isso? Por que eu falei dessa maneira? Será que estou me vingando do que eu recebi? Será que eu estou nessa baixaria de me vingar? Olho por olho, dente por dente. Ixi, antigo, hein? Antigo Testamento. Nem só lembrar o que Jesus disse, né? Amai vossos inimigos. Se um cara te dá um tapa, ofereça outro lado da tua face. Enfim, tá bom? Então, olha, essas coisas, né? Mesmo a gente sentindo o amor, a gente às vezes querendo revidar, querendo se vingar, querendo, né? A gente não vive o amor, vive sempre preso em reações, em mágoas, em ressentimentos. E o nosso agir é sempre poluído, é sempre poluído. Não seria por acaso um amor puro quando eu recebo pedra, né, e respondo com gentileza? Vocês lembram quando Jesus fala, mas que diferença fez isso? Até os pagãos amam aqueles que os amam. É muito fácil tratar bem que me trata bem, que me mantém na palma da mão, que me faz sempre elogio, quem diz sempre que gosta de mim, que me adora. Muito fácil, muito fácil. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, mas que diferença é essa? Que Cristo é esse? Que cristão é esse? Então está aqui o amor, né? Então é sempre uma ação, é um afeto
ativo, é uma maneira de agir, é uma escolha, é uma decisão. Eu amo porque acredito no amor, eu amo porque eu quero. E tem uma frase muito bonita que eu gosto, entre outras, de um filósofo que diz que o amor é erguimento. O amor é uma maneira da gente se levantar, não uma queda. Vingança é queda, inveja é queda, cobiça é queda, orgulho é queda, soberba é queda. É se dobrar à força desses sentimentos destruidores, né, que perante um padre, uma confissão, se chamam pecados, né? Não vamos esquecer. Apesar que muita gente vive tudo isso achando que é certo, né? Tá certo. Então, acho que o Wender pode colocar na tela. Vamos resumindo o que eu estou falando assim, olha, de modo geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Teve uma pergunta que deixamos no ar, que era, acho, da Maria Helena, perguntando se o amor não é uma realidade de mão dupla. Maria Helena, a princípio, a origem, não. Deus, diz São João, que nos amou por primeiro, enviando o seu Filho. Ele não esperou a nossa resposta de amor. Nos amou de maneira abundante, porque Ele é amor. Então nós também precisamos entender que o amor existe a partir do momento que eu me disponho a dar. A pessoa egoísta, narcisista, né? A pessoa que conhece só o próprio ego e que o mundo vale a partir daquilo que me agrada. Uma maneira errada de viver. Mas como que o mundo tem que me agradar? Então, a pessoa com essa visão fechada, que só vale a pena o que me interessa, que só é bom o que é bom para mim, essa maneira assim tão egoísta, tão narcisista. Depois falamos um pouco quem que é narciso. Ela não se sustenta, né? O amor significa dar. Então a pessoa que é deste jeito considera que dar é perder. Dar o meu tempo, dar a minha inteligência, dar a minha paciência, dar a minha misericórdia. Vejam bem que não estou falando de coisas, de dar dinheiro, de dar objetos. Estou falando do que de mais profundo existe em nós. Então as pessoas têm medo de dar, ficam fechadas, que acham que quando a gente dá, perde. Mas a gente que dá, ganha sempre. Ganha sempre. Jesus chega a dizer que aqueles que renunciam, que dão, né, pelo Evangelho, eles ganham tudo 100 vezes mais. Então, nesse ato de dar, quando eu coloco na minha cabeça, no meu coração, que estou aqui para dar, para me doar, então eu fico extremamente rico na minha vida interior. Eu adquiro muita vitalidade. A pessoa que só quer receber já morreu. Perde vitalidade, perde força de viver, perde coragem, né? Então esse é o grande, a primeira coisa que todos nós deveríamos colocar no coração. No próprio ato de dar, a pessoa prova a própria felicidade, o sentido da própria vida, a vontade de viver. Todos nós, todos já participamos da experiência do dar. Às vezes não é a postura principal da nossa vida, mas pelo menos temporariamente
nós vivemos isso, né? Tem tantas pessoas que trabalham como voluntários. Aqui mesmo na paróquia tem gente que, né? Muitos de nós já se dedicaram, por exemplo, num trabalho de uma festa, de um evento, correndo para lá e para cá, fazendo isso com alegria, com amor, e só recebem. Só recebe. Tem gente que faz isso por obrigação. Ai, ai, ai. Aí fica lá, vai fazer aquele serviço, faz e não faz. De 20 palavras que fala, 18 são para se lamentar. Que tá, porque o padre veio me chamar. Aí fica só perdendo tempo. Era bem melhor ficar em casa, viu? Bem melhor. Bem melhor. A pessoa que ama nunca acha que está perdendo tempo. A pessoa que socorre um pobre nunca acha que está perdendo tempo. A pessoa que visita um doente nunca acha que está perdendo tempo. A pessoa que socorre seu parente, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe que estão precisando, nunca vai achar que está perdendo tempo. No ato de dar, nós só ficamos mais ricos. E olha lá, para voltar à palavra de Deus, que é tão antiga e tão nova, né? Tem um momento que nós temos uma frase de Jesus que não está nos evangelhos. Como, padre? Não está nos evangelhos. Mas o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele escrevendo despedindo-se da comunidade de Éfeso, faz um discurso de despedida, né? Então, nesse discurso ele diz uma frase dizendo assim: como disse o Senhor. Atos dos Apóstolos, se quiser marcar, se tem uma caneta, depois procurar na Bíblia, uma pessoa marcar em casa, Wender. Na tela tá. Atos 20, 35, tem mais alegria em dar que receber. O mesmo que a psicologia fala hoje, filósofos falam hoje, o mesmo que toda a orientação, né, do caráter produtiva, positiva, fala, a gente estuda e vê hoje na psicologia. Jesus falava tanto tempo atrás, repito, foi Paulo que salvou essa frase de Jesus. Nós não teríamos, porque não tem nos evangelhos. Atos 20, 35, tem mais alegria em dar que receber. Vamos parar um pouquinho, gostaria. Então vamos, né, parando com essa afirmação, né? Nós, por que não amamos, não conseguimos amar? Porque muitas vezes a gente quer mais receber. Por que o amor não é de mão dupla? Porque a princípio ele nasce no ato de dar. Depois vamos falar mais coisas. E o ato de dar, para ser um dar verdadeiro, não tem que esperar nada em resposta. Se eu já estou esperando a resposta, então eu não estou realmente doando de verdade de mim mesmo. Vamos cantar uma música rezando, né, que fala do amor de Deus. Acho que ela é um pouco antiga, mas bonita, nos ajuda. E assim a gente vai dar também, né, respirar um pouco. Já que estamos falando de um assunto que é tão rico, tão, né, que a gente poderia ficar um ano inteiro aqui falando disso. Mas vamos dando nossos passos. E agora vamos parar um pouquinho, né, com essa oração, refletindo, cantando. O amor de Deus se mostra em pleno sol, flore o jardim da vida, o beija-flor, brinca no mar e as nuvens põe no céu pra me dizer: grande é teu valor, grande é teu valor. O amor de Deus
e depois, e vai além dos sonhos que aprendi. Não se desfaz, nem mesmo ao dizer não. É luz que diz: filho, é por aqui. Filho, é por aqui. O amor de Deus renova os corações, fala de paz, reparte sempre o pão, fere o temor, enfrenta os desafios, me faz dizer: tudo bem, irmão, tudo bem, irmão. O amor de Deus compõe e recompõe, estende a mão, jamais exclui alguém. Frente ao rancor, se firma no perdão, fazendo ver: eu te quero bem, eu te quero bem. E voltando então, nossa, mais uma frase linda de Paulo, né? São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê como dispôs em seu coração. Está falando aqui de uma coleta que era para ajudar alguém em dificuldades, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então a gente identifica no ato de dar a característica do amor como uma forma, na sua forma ativa, que é a única, né? Porque já diz todas as maneiras passivas de se deixar levar por sentimentos errados não são formas de amor. São relacionamentos complicadíssimos e que a gente vive muito mais do que deveria, porque nós não nos preparamos muito. E a gente vai muito atrás daquilo que dá na cabeça na hora, daquilo que dá no coração na hora, e não temos uma maneira de tentar viver o amor. São grandes pessoas, né, que sempre se mostram preparados, e a gente deve trilhar esse caminho, né? Perguntar aqui, por exemplo, qual que é o melhor caminho para que o respeito comece a ser realidade nas famílias? Bom, primeiro, para mim o caminho é sempre o caminho pessoal. Jamais consegui obrigar, convencer alguém a amar e respeitar. Isso deve surgir, né, dentro da pessoa. A gente dá exemplo. Um pai e uma mãe educam, ensinam. Às vezes eles também se contradizendo. Mas o caminho é sempre o caminho pessoal. Isto é, de alguém que realmente se prepara. Ninguém está aqui de bobão, né? Vocês sabem. Sei muito bem como é difícil.
como são difíceis as relações, complicadas, né? Como de repente você escuta falar, né, do teu marido, da tua esposa, aquilo que você não esperava. Escutamos isso de um amigo, escutamos isso de um filho, de uma filha, escutamos isso na comunidade. Então a pessoa não pode ser desprevida. A pessoa não pode ser assim, não podemos ser ingênuos e achar que tudo se resolve com uma palavrinha bonita. Não, às vezes é difícil. E perante falta de respeito que às vezes acontece nas famílias, eu já vi que tem muitas vezes que o silêncio é a primeira atitude que ajuda. Depois pode se tomar outras providências, se pode ver o que fazer. Mas a família às vezes carrega anos e anos de comportamentos e de inadequados, de uma educação que não foi libertadora, que não responsabilizou, né, os filhos. E infelizmente ninguém ensina isso. Ninguém nos ensina a amar e ser amados. Então às vezes uma família carrega tanta coisa, tantos vícios, né, de comportamento, que realmente fica difícil. Eu sempre digo, é inacreditável como dentro de casa damos o pior de nós. Não é regra geral, mas que muito acontece. Pessoa fora de casa é aquele amigão simpático, sempre com a piada pronta. Aquela mulher fora de casa, no trabalho, né? Suas colegas, suas amigas. É uma graça de pessoa. E chegamos em casa e tudo se descarrega lá. Cansaço, estresse. E a pessoa dentro daquela convicção: ah, padre, mas é a minha casa, ele sabe que eu amo. Se eles soubessem que toda palavra errada, toda ofensa, toda palavra agressiva, todo discurso sem respeito, toda afirmação sem respeito, toda atitude que machuca, se os outros soubessem: não, mas eu sei porque no fundo me ama, a gente não teria separações, não teria tanta dificuldade às vezes de manter uma relação. Não é verdade. A palavra que determina aquilo que eu sinto, se você me ama ou não, é a palavra que você me fala naquele momento, naquele olhar. É claro que tem uma história por trás. É claro que quando tem um amor verdadeiro, a mulher fala do marido: ah, ele explodiu assim, de vez em quando lhe acontece, amanhã ele vai me pedir perdão. Hoje ele estava muito estressado. Claro que isso também é amor quando existe uma relação intensa e verdadeira, mas assim, muitas vezes dentro de casa, no relacionamento familiar, vão se unindo todas as partes piores, né? Que a pessoa recebe o seu lado mais obscuro, mais impaciente. Eu sempre falo isso, gente, vamos aprender a falar. Vamos aprender a falar por amor, pela paz, pela compreensão. Um pai que ajudar seu filho fica irritado que o filho está perdendo tempo. Fala: ah, você não presta. O que vai resolver com isso? Falou com raiva, falou porque estava estressado. Não é esse. Em tudo que a gente faz, como reação de momentos difíceis, discussão. Discussão para que serve? Só para brigar. Só para afastar as pessoas e para aumentar as feridas. Só. Então deu aquela vontade, sai, como disse no início. Tem hora que silêncio é a melhor coisa. Saia, calma. Mas a gente acha que tem direito de fazer tudo, de falar de qualquer jeito. Ah,
falei de boca para fora, mas entrou dentro do coração. Aquela palavra não foi para fora. Você falou de boca para fora, mas feriu aquele coração que te ouviu. Então a gente precisava amadurecer, né? Se queremos, como a gente está falando, né? Dessa raiz profunda do amor, que é dar, não é xingar, não é ofender, não é tentar os outros, usar o outro, explorar. Entendeu, gente? Então precisa muita preparação, precisa meditação, leitura, para a gente entender que não tem como viver relações amorosas, ricas, saudáveis, se a gente não reflete, se a gente vai no basta e não leva o desaforo para casa, se a gente vive na base, mexeu comigo, você vai ver, aí vira, né? O que vira a vida nisso, né? Então, o melhor caminho, né? A Adriana fez a pergunta, é eu começar a respeitar os outros. Mas desse jeito, padre, eu vou ficar mártir dentro da minha casa. Bom, a gente aqui está falando de mecanismos assim, de tentar estabelecer relações. E não estou falando agora daquilo que uma mãe e um pai podem permitir, por exemplo, um filho, uma mulher ao seu marido, um marido à sua mulher. Onde que deve ser dita a palavra basta, aliás, que é uma palavra que falta muito, principalmente aquele basta que se fala por amor, não por raiva. Mas isso já é um assunto, né, que a gente não pode enfrentar hoje, mas só para dar, né, uma resposta a você, Adriana, é isso. Começa você. Começa a conhecer, entender, amar as pessoas. Então, uma característica do amor verdadeiro, que pode responder também aquilo que acabamos de falar, por que não consigo amar mesmo amando, por que a gente não consegue, ou quando uma família poderá viver no respeito, né? Então, olha só, segundo quem refletiu muito sobre isso, essa expressão para mim vem do próprio Jesus, mas temos na filosofia atual, né, que diz que o amor é uma força que produz amor. O amor é tão forte, o amor verdadeiro, maduro, né? Não amorico, não palavrinha. O amor verdadeiro é uma força que produz amor. Alguém me disse porque ontem nossos olhos se enchem de lágrimas quando a gente homenageia, pensa na própria mãe. Por que nós, tirando alguns casos difíceis, que são raríssimos, porque o nosso coração se derrete só de falar a palavra mãe? Porque o amor que recebemos gerou em nós a vontade de amar. Gerou em nós a vontade de amar. Então, o amor é uma força que produz amor. Será possível isso dentro de casa? É possível, né? A gente conhece muitos. Não, você tem conhece tanta família linda, maravilhosa aqui na Paróquia do Sagrado. Não vou fazer exemplos porque não quero assim prestigiar uma, esquecer da outra, mas conheço famílias lindas. Eu sei que todo o amor que hoje existe na família, pais, filhos, os irmãos, entre eles, os netos, todo aquele amor tem uma raiz que o amor de quem começou a amar, assim como Deus começou a nos amar. O amor sempre começa
com alguém que começa, desculpem a repetição. Nunca terá amor no mundo se todos ficamos esperando ser amados. E o amor verdadeiro, o amor forte, o amor sincero, com todas as suas limitações, mas o amor dado gratuitamente, verdadeiramente, ele produz muito amor. Então, com os meus, vou ver se vou conseguir falar, que a gente chora até na frente de uma câmera. Mas com meus 20 anos, eu fiquei 20, 21, agora a minha lembrança também. Fiquei pelo menos 2 vezes num estado praticamente de coma. Eu já tentei sair desse mundo várias vezes, né? Não foi por querer, mas me aconteceu. E eu lembro que assim, uma situação, que o amor que me segurou em vida foi minha mãe. E foi mesmo, não é só porque minha mãe não, foi ela passar, mesmo tendo mais 7 filhos em casa, ficar do meu lado 7, 8 horas no hospital segurando a minha mão. O amor é uma força que produz amor. Então, acho que a gente tinha tantas outras coisas para falar, mas... E nós temos, terminando hoje, né? A gente vai continuar. Tem um exemplo lindo no Evangelho, que a gente deveria prestar mais atenção, né? O amor gera amor. O amor verdadeiro e maduro faça da pessoa amada alguém que ama. Ah, mas eu amo tanto, mas meu filho ficou tão egoísta, ele ficou tão assim, tão revoltado com a gente, E aí é realmente complicado ver todas as histórias, né? Se realmente foi o amor, né? Quanta fraqueza existe nesse amor, contradição. E ninguém julga ninguém, porque todos. Se tem uma coisa que a gente poderia se abraçar com toda sinceridade, e um dar a força para o outro, é o abraço da nossa fraqueza, de reconhecer como somos pequenos. Eu acho que é dos abraços mais sinceros que existe, tá certo? Mas eu estava falando, então, tem esse momento que um baixinho de nome Zaqueu estava lá na rua, queria ver Jesus, subiu numa árvore porque era baixinho e não tinha como ver. E foi inacreditável. O homem queria ver Jesus. E não é que Jesus o chama: desce depressa, Zaqueu, hoje vou na tua casa. Nossa, eu posso até imaginar o que aconteceu. E Jesus então foi na casa de Zaqueu. E só para destacar, estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. E quando Jesus então chegou perante Zaqueu, na casa de Zaqueu, o seu amor, o seu olhar, como deve ter abraçado Zaqueu, eu queria ver. Como que olhou para esse homem Jesus? Como foi o amor de Jesus para esse baixinho que adoro tanto, inclusive para ser da minha raça, que eu sou um dos baixinhos desse mundo. E somos nós que valorizamos as pessoas altas, né? Se todo mundo fosse alto, né, Miguel? Não sei se você está me ouvindo, mas sempre falo para o meu amigo Miguel, né? Mas enfim,
O versículo 8 desse capítulo 19 diz assim: Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei. Nossa, essa palavra foi difícil. Vou devolver o quádruplo, 4 vezes mais. Isto é, o amor de Jesus foi uma luz tão grande que, com maior alegria, sem constrangimento, com maior alegria, sem constrangimento, Zaqueu muda totalmente a visão da sua vida. Provavelmente de uma pessoa que se aproveitava da sua posição social para tirar dos outros, e de uma pessoa que não sabia, tinha talvez uma atitude de indiferença. Ele é tão amado. Ele é tão amado por Jesus. O olhar de Jesus chega no fundo da alma dele. E com alegria decide que vai dar metade de tudo que tem aos pobres. Isso é conversão. Isso é conversão. Isso é uma pessoa amada que se dispôs a amar, né? Como diz o Tiago, a fé sem obras é bem limitada. Pode ser uma grande ilusão. E devolve 4 vezes daquilo que ele adquiriu injustamente. Olha que exemplo bonito que temos, né, nessa história, nesse encontro maravilhoso, que são 9 versículos. E Zaqueu até hoje arrebenta os nossos corações. É de uma simpatia extraordinária, porque prova que se eu quero, olha bem para mim agora, se eu quero, se nós queremos, se eu vou acolher o amor de Jesus, mudar, deixar de me vingar, deixar de viver de ressentimentos, de agredir o outro, vai ser um instante. Não amamos e não temos coragem de amar, mesmo perante erros e ofensas e humilhações, porque não acreditamos todo o amor que Deus tem por nós. Então vamos terminar assim. Tentei responder para alguns. Maria Helena, agradeço a pergunta. A Cida também tinha uma pergunta sobre mágoas, que depois quero falar com mais, dando um pouco mais tempo, porque é uma questão, né, complicada, que tem gente que fica magoada à toa. Eu já magoei muita gente sem querer, não tive nenhuma possibilidade, né? Não foi. Então é um assunto que a gente tem que ver com um pouco mais de paciência. Agradecendo também a Adriana pela pergunta, né? Tinha outra pergunta que hoje não respondi, iremos responder: se a pessoa que não tem Deus na sua vida pode amar. Eu só digo hoje, claro que pode, né? Mas depois a gente vai ver. Então, com esta imagem de Zaqueu, mas vou pedir para Davi cantar, finalizando aquilo que eu disse no fim. Porque a gente só tem coragem de perdoar, de amar, de ter paciência, de ficar costurando. Nós somos os grandes costureiros do amor. É fácil rasgar. É fácil falar, vá tomar banho. E não falo palavrões aqui. É fácil. Não quero mais saber. É fácil falar, não gosto desse coordenador, vou deixar essa pastoral. É fácil rasgar, arrebentar. Mas a gente tem que ser costureiro do amor. Quem é amado por Deus costura sempre.
sempre acha uma maneira de perdoar, sempre acha uma maneira de salvar aquela amizade, aquela relação, aquele amor, aquele casamento, aquela família. Claro que tem situações difíceis, né, extremas, que eu sou o primeiro que diria, né, que não tem mais sentido aquela relação, mas estamos falando, né, dentro desse clima. Então terminamos com essa música que nos ensina. Não sei se Davi entendeu, mas ele vai entender. Porque se eu compreendo como Deus me ama, se eu compreendo o amor de Deus, eu vou passar a ser alguém que ama e vou parar de pedir esmola. O amor não é esmola. O amor que eu recebo na vida sempre será a resposta ao amor que foi capaz de dar. E é muito, viu? E vem muito, por pouco que se ama, vem tanta resposta de amor, que é praticamente se eu pudesse resumir, 36 anos de sacerdócio, é isso aí. Pelo pouco que consegui amar, recebi tanto amor de volta, que não trocaria essa vida com nada. Terminamos então. Davi pode cantar. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixaria que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Que Deus então possa multiplicar tudo que aquilo o Espírito Santo esta noite inspirou a todos nós na busca de um amor verdadeiro, semelhante ao de Deus. Esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Deus Pai de amor, comunidade de amor, família de amor. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, te abençoe, te proteja, te ilumina e te dê a força em todo momento, em toda situação, de viver o amor verdadeiro, aquele amor que transforma, que renova, aquele amor que nos salva, que salva toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.